Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, nosso Terapia Express. Deixa eu já ir chamando o pessoal para participar conosco. Isso aí, meus amigos. Vamos chamando o pessoal. Se você for entrando, vá chamando seus amigos também, vai dando aquela convidadinha. Sempre muito bom. Faço o convite aí para o pessoal. Oi, meu amor, tá entrando aí? Isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Para quem não conhece, para quem está assistindo a live pela primeira vez, esse aqui é o nosso programa Terapia Express. É uma forma da gente amadurecer, crescer, vencer os nossos limites, se situar em meio a essa loucura que é a nossa vida nesse mundo moderno, vida corrida, vida agitada. Então, Terapia Express é um programa. Eu vou cantar. Engraçado que o Jonas está falando que são sapatos velhos, se eu vou cantar Roupa Nova. Eu sempre achei muito engraçado que uma banda chamada Roupa Nova tem uma música chamada Sapato Velho, né? Roupa Nova com Sapato Velho. Mas é isso aí, sempre achei muito curioso, né? Sempre relevante esse tipo de comentário que edifica muitas pessoas. Mas, se você não sabe, o nosso Terapia Express é um programa de amadurecimento, de crescimento. É uma forma de deixar a terapia de uma forma muito mais acessível, né? Eu, como terapeuta, tenho os meus atendimentos, lugares onde a gente pode aprofundar mais, onde a gente pode ser mais detalhista. Mas eu quero trazer a terapia para mais perto de vocês. E eu faço isso através das nossas lives, eu faço isso através do nosso grupo do Telegram, que toda semana eu posto ali um exercício para vocês, para ajudar vocês no amadurecimento. E hoje a gente tem esse tema, né? O Jonas falou aí dos sapatos velhos, é porque o tema de hoje é Você Não É os Seus Sapatos Velhos. E eu acho muito interessante a gente trabalhar esse tema e vou explicar para vocês da onde que me veio esse tema. Eu lembro que lá em 2009 foi o ano que eu conheci a minha esposa, mas só conheci, né? Demorou um pouquinho aí pra gente começar a namorar. Mas em 2009 eu conheci a minha esposa, acho que foi num retiro, né, no Ministério Jovem, e um mês depois a gente fez um outro retiro junto também, que era um retiro de cura interior. E nesse retiro de cura interior, a base desse retiro, o padre falava exatamente sobre isso, né? Você não é os seus sapatos velhos. E ali ele conta uma história, eu confesso que eu não lembro com detalhes a história que ele contou, mas eu tenho aqui a minha versão. E eu acho que a ideia está aqui presente, eu acho que isso é importante, né? Então essa história que o padre contou para mim naquele retiro, e contou nas pregações e usou como base em todas as pregações daquele retiro de cura interior, é mais ou menos assim, né? Existia um homem humilde, tinha ali seus talentos, tinha ali era inteligente, tinha muito potencial, mas ele era muito humilde e ele estava precisando procurar um bom emprego, né, para poder crescer, para poder sustentar a sua família, para poder evoluir como, né, na sua vida. E ele carregava algumas dificuldades por ser mais humilde, por ser mais pobre. Então, quando ele começa a procurar esse emprego e começa a aparecer as entrevistas de emprego, ele não tinha ali condição de se apresentar da melhor forma. Ele correu atrás ali, conseguiu um terno, conseguiu um paletó, conseguiu uma camisa, conseguiu uma calça social, mas ele não conseguiu sapatos. Ele não tinha sapatos novos, ele só tinha os sapatos velhos. E à medida que iam aparecendo as entrevistas, ele só tinha aqueles sapatos velhos para ir. Então, todas as entrevistas que eram mais difíceis, que eram em lugares mais importantes, que iriam dar os melhores retornos para ele não ia. Ele não ia participar. Porque ele achava que os sapatos velhos dele iam ofuscar todo o talento, toda a inteligência, todo o potencial que ele tinha. Então, de certa forma, tudo aquilo que estava bom
que ele tinha de bom, que ele tinha de potencial, que ele tinha de coisas a serem reveladas e que poderiam dar uma oportunidade nova para eles, para ele, para a vida dele, estava sendo represada pelos seus sapatos velhos. E aí a pergunta que eu faço para você hoje: qual é o seu sapato velho? O que está te impedindo de viver plenamente o seu potencial? O que está te impedindo de ser aquilo que você pode ser? Ou melhor, aquilo que está te impedindo de te ver como realmente, de fazer você se ver como realmente você é. E eu digo, aquele homem, ele tinha muitos talentos, ele tinha muito potencial, mas ele não era os seus sapatos velhos. E eu digo para você, você não é os seus sapatos velhos. Você é muito mais do que os seus sapatos velhos. O que são esses sapatos velhos? Por exemplo, quantas pessoas passaram por problemas que fazem, que a gente carrega por toda a vida? Quantas pessoas já passaram por problemas que nós carregamos por toda a vida? Uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que é órfã, uma pessoa que foi abandonada pelo pai, foi criada só pela mãe, uma pessoa que vive uma luta contra uma dependência química, a pessoa que tem uma luta contra a ansiedade. Vejam bem, tudo isso são sapatos velhos. Tudo isso são um pedacinho de nós. E quantas vezes nós paramos os nossos sapatos velhos? Quantas vezes nós paramos em um detalhe? Eu imagino o quanto a dor que deva ser, né? Eu faço uma especialização em psicoterapia da adição sexual, então a gente sabe da dor que é o drama do abuso, né? Mas o abuso não pode ser a nota que dá o tom para a sua vida. Quantas pessoas estão vivendo baseadas num acontecimento da sua história, num detalhe da sua história, e pautam a sua vida e contam a sua vida baseada nesse fato ruim, nesse fato negativo da sua história? Quantas pessoas estão aprisionadas em detalhes da sua vida? A gente tem um grande problema quando a gente fala de saúde mental, que é o que a gente chama às vezes de hiperreflexão. Então você recebe um diagnóstico, você foi lá no psiquiatra, o psiquiatra te deu um diagnóstico de um transtorno, e a pessoa passa a se definir baseado no seu transtorno. Então a pessoa foi lá e o psiquiatra falou, você é borderline. Ah, você é bipolar. A pessoa passa a se definir como borderline, passa a se definir como bipolar. Ah, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. É o meu caso, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. E a gente passa a se definir, eu sou ansioso. Ah, é que eu sou ansioso. Ah, eu não vou conseguir isso por causa da minha ansiedade. Ah, eu não consegui crescer na profissão por causa da minha ansiedade. Ah, eu não faço isso por causa da minha ansiedade. Cara, a ansiedade, ela é uma parte de mim, ela não é o todo, ela não é tudo aquilo que eu sou. Você entende? A gente faz esse processo de hiperreflexão, a gente só olha para os nossos sapatos velhos. A gente só olha para um detalhe daquele todo que nós somos. E é muito importante hoje que a gente tenha uma visão mais ampla. Nós não somos aí, como a Glaucia está falando, nós não somos os nossos traumas ou as nossas doenças. Os nossos traumas e as nossas doenças podem estar em nós, mas eles não são o nosso todo. Uma pessoa não pode ser definida pelas suas cicatrizes. São apenas pontos da história. E é isso que eu digo para você. Você é muito mais do que os seus sapatos velhos. Primeiro, por causa disso. Os sapatos não são tudo. Os sapatos não definem o todo da pessoa. Eles são uma parte do corpo. Eu confesso que eu nem sou uma pessoa que olha muito para sapato, sabe? Tem pessoa que repara muito sapato. Olha o sapato do cara, olha. Cara, eu nunca fui o cara que reparou muito sapato. Isso já é uma característica minha. Mas os sapatos eles não dizem o todo.
Adianta você ter um sapato, aquele sapato, porque você vai ter uns sapatos aí de R$ 800, uns sapatos muito caros. A gente vai ter um sapato desse e o resto fora de lugar. Então, o que importa é o todo. Agora, o segundo ponto, cara. Mesmo que você tenha os seus sapatos velhos, eles podem ser melhorados. A gente pode fazer uma limpeza, a gente pode passar ali uma tinta, uma graxa, pode dar aquela engraxadinha, dar aquela lustrada. A gente pode, sei lá, colar uma sola, trocar o cadarço. Cadarço, inclusive, é uma palavra difícil de falar, né? Sai cadarço. E eu consegui de primeira, agora eu já me enrolei. Então é importante a gente entender que, primeiro, os sapatos não são todos. Não, os seus traumas, as suas doenças, as suas dificuldades, os pontos negativos da sua história, eles não te definem. Eles não te definem. E, além disso, mesmo esses pontos podem ser tratados, curados, melhorados e amadurecidos. Ou seja, o sapato já não é o todo, e mesmo o sapato pode ser bem tratado, pode ser bem cuidado. Então a gente pode dizer que tem umas coisas, tem uns hábitos que são bons, mas que às vezes mal utilizados podem dar problema. Por exemplo, a gente faz o exame de consciência, esse é um hábito muito bom. E quando a gente faz o exame de consciência, a gente começa a bater no nosso defeito dominante, nosso vício dominante. Então vamos lá, você começa a fazer o seu exame de consciência todo dia, e todo dia você começa a identificar. Preguiça, hoje foi a preguiça de novo, hein? A gula de novo, caí na gula de novo. Não é a ira, nossa, de novo eu quase matei uma pessoa hoje. Passei muito perto de matar, né? E, cara, você vai pegando seu defeito dominante. Mas o problema é, primeiro você começa querendo combater. Eu sou preguiçoso, eu sou guloso, eu tenho minha ira, viu como eu sou humilde? Eu tô admitindo aqui, ó, eu tenho isso. Depois você começa usando ele como desculpa. Cara, é que eu sou muito guloso, realmente, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Não, é porque Cara, porque meu vício dominante é a preguiça, sabe como é que é, né? Nossa, eu tenho lutado contra isso, irmão, é o meu vício dominante. Veja como ele começa com o combate, daqui a pouco você já está se definindo com base naquilo. E se é o seu vício, o seu grande vício dominante, ele faz parte da sua personalidade. Mentira. Mentira. Vício dominante é estado, ele não é ser. Entendeu? Ele é estado, ele não é ser. O que é o seu vício, o vício pode estar em você. O que você é muito mais profundo do que o seu vício. Isso é muito importante você entender. Então a gente faz isso, né? Você faz isso por exemplo, com os seus vícios, e você passa a se definir. Eu sou preguiçoso, eu sou guloso, eu sou nervoso, e você passa a assumir aquilo para você. E no final isso acaba se tornando uma desculpa, uma muleta. Você não é os seus sapatos velhos, você é muito mais do que isso. É a mesma coisa com temperamento, porque eu sou sanguíneo, porque eu sou melancólico, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É signo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Porque eu sou Pegasus. Não, nem tem, acho que signo Pegasus, né? Mas aí é a minha ignorância no tempo. Mas é importante a gente entender que você não é os seus sapatos velhos, você não é só uma parte, você é um todo. E a gente não pode começar a usar os nossos sapatos velhos como desculpa para não viver tudo aquilo que eu tenho capacidade de viver. Os seus sapatos velhos não podem ser desculpa para você desabrochar no melhor do seu potencial. Por fim, gostaria de utilizar um exemplo assim que eu estou fazendo especialização, né, em psicoterapia da adição sexual, e essa especialização a gente trata muito da questão da liberdade, porque o cara tá ali naquele vício, por exemplo, da pornografia, e ele está perdendo a sua liberdade. A sua liberdade está sendo diminuída e ele está cada vez mais refém dos seus impulsos sexuais, daquele vício. E aí a gente vê um grande dilema, cara. Existe um dilema entre você não ter... Existe uma diferença entre você não ter liberdade nenhuma e você ter a sua liberdade diminuída. E eu ouso dizer assim, cara, como ser humano, enquanto ser humano, a gente
pode ter a nossa liberdade diminuída, e muito, dependendo dos vícios. Mas, sendo humano, sempre existe um resquício de liberdade. Sempre existe um resquício de liberdade. E é nesse resquício de liberdade que você tem que se apegar para você se levantar, para você vencer, para você ir além dos seus sapatos velhos. Você pode até ter a sua liberdade bem diminuída. Por causa dos seus vícios, por causa dos seus traumas, por causa dos abusos da família que você nasceu. Tudo bem, eu te entendo. Mas enquanto ser humano, ainda existe uma chama que crepita no seu coração. Essa chama da liberdade. E é nela que você deve se apegar para levantar. É a ela que você deve se apegar. Porque mesmo que você tenha caído nos seus piores defeitos, você caiu, ainda por um trizinho que seja, foi porque você quis. Você pode ter todas as condições favoráveis, te levar até a beirada do precipício, e até ali você não teve liberdade, mas em algum momento você optou por dar mais um passo. Nada tira a capacidade do ser humano de ser livre. Ainda que a sua liberdade seja muito diminuída. Mas ainda existe algo aí. E é nela que você deve se apegar, para que venha para fora o seu melhor. Por isso, né, eu digo para você, o primeiro passo é querer, é tomar uma decisão. E isso já é o exercício da sua liberdade. Você é mais do que seus sapatos velhos, e esse é o meu convite para essa semana. Né? O convite para essa semana, eu falo muito, né? O convite para essa semana é ser. Prometa ser. Prometa ser. A gente precisa ser de verdade. A gente não é só um pedacinho, nós somos um todo em harmonia. Ótima semana para vocês. Entre pro Telegram, lá vocês vão ter o exercício da semana. Já tem um pessoal lá, aproveitem. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.